toda empresa tem problema. Não existe empresa perfeita. E melhor, o consumidor não espera que não tenha problema. Ele espera que ele resolva fácil. Porque aí você fala, não, aqui é tudo multicanal, você pode ver online, colocar no carrinho, retirar na loja e tal. Aí a hora que ele quer trocar, fala, não. Agora você pede uma reversa, espera 15 dias. Eu vejo gente botando canal, fala uma coisa super simples. Tenha mais canal, mas tenha canal se você vai fazer um bom trabalho naquele canal. Porque abrir um canal só por abrir e dar uma experiência ruim, e o que a gente encontra disso acontecendo é péssimo. Então 75% das pessoas não tem mais uma fidelidade com a marca. Então isso tem que ser alimentado o tempo todo. E isso não é possível de fazer com propaganda. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso PDV. Esse daqui, super especial, um episódio que faz parte da nossa trilha de preparação para Black Friday. E hoje vamos falar sobre um assunto super especial com a empresa que é do coração dos brasileiros, que eu vou falar aqui com o Edu Neves, cofundador e também CEO do Reclame Aqui. Então vamos bater um papo incrível. Eles fizeram recentemente um estudo sobre expectativas para Black Friday. Então a gente vai poder falar de como se preparar para a Black Friday e de como construir uma marca com o consumidor no centro, que a gente realmente se preocupe com o nosso cliente, que a gente faça essencialmente alguma coisa diferente por ele. Uma coisa que eu gosto de dizer sempre no varejo, Edu, é que todo mundo sabe que cliente é importante, todo mundo vai falar que é, mas essencialmente poucas empresas fazem alguma coisa diferente pelo cliente. Então vai ser legal buscar alguns exemplos, entender aqui um pouquinho o que dá para fazer e como construir essa empresa com o cliente no centro, quais são os principais pilares. E eu queria também entender um pouquinho a história do Reclame Aqui, de como isso tudo começou, que eu acho que vai inspirar todo mundo que está escutando aqui ou assistindo a gente a entender como construir um negócio desde do muito pequeno até virar essa potência que o Reclame Aqui virou aqui no Brasil, sendo referência global, inclusive. Então, Edu, se apresenta pra gente um pouquinho e conta pra gente como foi essa história do Reclame Aqui, como você começou tudo isso com os teus sócios. Legal, Thiago. Obrigado a todos que estão assistindo esse podcast. Eu acho que é uma oportunidade para o Reclame Aqui contribuir com o varejo, contribuir com o empresariado, trazendo essa voz do consumidor, né? Essa impressão do consumo, um pouco desse ecossistema. Porque a gente também é uma empresa, né? E se tentar adivinhar o que o seu cliente ou o seu próximo está pensando é sempre um desafio. Então eu espero que essa pesquisa, esse material que vai estar todo disponível aí para todo mundo, ajude também na tomada de decisão de todo mundo aí, que seja um sucesso essa Black Friday, esse final de ano. Excelente. E conta pra gente um pouquinho, Edu, da história em si, de como vocês começaram, qual foi a dor que vocês perceberam e como é que vocês fizeram para ser conhecidos nesse começo. Então, o Reclame Aqui nasceu há 23 anos atrás, né? Então é uma longa história. Praticamente os primeiros 10 anos, o Maurício Vargas, que foi o criador, o fundador original lá do negócio, ele teve problema com uma companhia aérea, com uma questão de overbooking, que era permitido na época, você podia vender mais passagens do que você tinha lugares no avião, né? Vocês pensam, a coisa já foi bem pior para o consumidor. E aí ele perdeu uma viagem e perdeu um negócio. Então ele queria dizer para a marca, não é que ele tinha perdido uma viagem que estava dentro da lei e que era só reembolsar ou marcar um outro dia para ele viajar com uma outra vantagem qualquer. Ele queria dizer que esse tipo de prática atrapalhava as pessoas e quebrava a confiança das pessoas no serviço. Ele confiava que ele ia embarcar e que ele ia chegar a tempo, né? E não, embarcou e perdeu o negócio. Então não é a passagem. Então a gente sempre fala, desde o nascedor do Reclame Aqui, o que o Reclame Aqui tenta dizer assim, o erro causado pela marca não é o problema causado na vida da pessoa, do consumidor, do cliente, né? Então se eu atrasei uma entrega de um presente de aniversário, eu criei um problema para aquela pessoa que iria presentear. Então o problema do consumidor não é o atraso da entrega. Atraso da entrega é o problema do lojista. O problema do consumidor, que tem que ser compreendido, é que ele não conseguiu presentear alguém. Então, isso foi lá no começo. O Maurício criou o site, né? Ele tinha um amigo publicitário e falou, você podia fazer aí um tal de Reclame Aqui, né? Ele trabalhava com internet, ele falou, vou fazer, montou o site e começou orgânico, simplesmente como um projeto pessoal de ideal, assim.
Mas desde o começo o Reclame Aqui já era assim, colocar uma reclamação, imediatamente aquela reclamação era encaminhada para a empresa. Por 10 anos isso foi um projeto pessoal, o Diego Campos, que é um outro sócio nosso, entrou com ele nisso também, apoiando, eles eram sócios numa outra empresa. Só que aí o Google descobriu esse conteúdo e indexou o Reclame Aqui. Então, explodiu as visitas no site e o Reclame Aqui começou a aparecer na frente dos sites das marcas, na frente das lojas. A pessoa escrevia o nome de uma loja, de um e-commerce, de uma marca de televisão, de TV na época, e o Reclame Aqui aparecia na primeira página inteira. Só tinha o Reclame Aqui. E aí começou um movimento orgânico, e aí aumentava consumidores, aumentavam reclamações, aumentava o conteúdo, aumentava o número de marcas cadastradas, porque o consumidor ia pedindo para cadastrar outras empresas. Você tem uma ideia, hoje a gente começou o primeiro ano, o Reclame Aqui tinha 26 empresas cadastradas, e hoje tem mais de 650 mil. Né? Então, assim, foi um movimento fruto do próprio movimento de digitalização da sociedade. Né? E o ganho de voz do consumidor dentro desse jogo de marcas. Então, a partir dali, o fenômeno que estava acontecendo não era a exposição de uma marca, era o compromisso dela com o consumidor como pilar de branding. Então, o Reclame Aqui hoje se tornou, na verdade, um grande repositório de reputação de marca. Tanto que dos 32 milhões de visitas que a gente recebe por mês, né, muito mais que muito e-commerce, 100% orgânico, zero de investimento para gerar esse tráfego, e 2/3 deles são de pessoas que estão em jornada de compra, procurando informação sobre a marca. Então a gente veio nesse caminho, né, de ir usando a voz do consumidor para entrar dentro desse jogo do mercado, né, criando essa influência e essa construção de conceito de marca. E aí, logo em seguida, as marcas que tiveram mais sagacidade embarcaram no projeto. Então, responder Reclame Aqui, ter um bom índice, me ajuda a vender e reter cliente. E aí foi um movimento de influência. Quanto mais marcas respondiam e se engajavam, mais os competidores delas tinham que se engajar e responder. E aí foi criando esse ciclo virtuoso que chegou onde a gente chegou hoje. Parabéns, Edu. Assim, é impressionante essa jornada, né? De sair do muito pequenininho para 32 milhões de acessos mensais. Você tá no top 10 de sites mais acessados do Brasil. Então, isso é bem impressionante. Então, parabéns. E aí, vocês usam todo esse fluxo que vocês têm e toda essa expertise que foi gerada de entender o consumidor para ajudar as empresas a se comunicarem melhor com o seu cliente e também para entender melhor e pesquisar o consumidor. Uhum. E vocês acabaram de fazer uma pesquisa sobre Black Friday, alguns dados interessantes. A gente vê pessoas falando que 65% delas não começaram ainda a se preparar para Black Friday, quando a gente fala dos varejistas, mas e quando a gente fala do consumidor, ele fala que ele pretende gastar mais do que ele gastou no ano passado. Então, fala um pouquinho pra gente da pesquisa em si e da importância da gente começar a se preparar mais e se puder dar alguma dica do que fazer na Black Friday para ter um atendimento que seja percebido como excepcional pelo cliente, eu acho que vai ser muito proveitoso para quem está escutando a gente. É legal. Então, a pesquisa ela tem esses dois lados, a gente pesquisou consumidores e pesquisou empresas, né? Marcas, para entender para onde cada um está olhando. Há uma boa surpresa que as marcas e os consumidores esse ano estão muito mais sintonizados do que a gente viu no ano anterior. Porém, uma surpresa positiva, acho que a gente vem num ano muito duro, né? Assim, o varejo vem sofrendo bastante há mais de um ano, mas esse ano foi especialmente bem difícil, no primeiro semestre. A gente vê um consumidor menos avesso a comprar. Porque quando a gente faz a pesquisa, a gente vai repetindo ela mês a mês, né? Espero a gente ter a oportunidade de também compartilhar cada uma dessas evoluções. O consumidor ele trabalha baseado em confiança e disposição de gastar. Então, a primeira coisa que você tem que olhar na pesquisa é se ele não está avesso a gastar. Por quê? Porque o que mais impede a conversão de um varejo é o medo do consumidor. Então, quando a gente vê a pesquisa de confiança do consumidor está dizendo... Então, o primeiro ponto não é o preço e a promoção o primeiro fator. O primeiro fator considerado toda a vida dele no dia de hoje, na sociedade, com as contas que ele tem para pagar e tudo que ele está vivendo, ele está com medo ou não de gastar. Então, a pesquisa já mostra esse ano que ainda não é uma disposição enorme de gastar, mas que há o menor índice de rejeição à Black Friday que a gente teve nos últimos 3 anos. Olha. Então, isso é uma coisa interessante. E a outra
a gente pode colocar aí quase 70% dos consumidores já estão pesquisando o preço há 3 ou 6 meses. Então, ele está se preparando também para gastar. Então, eu acho que esse é o primeiro aspecto importante. A outra coisa que a gente pode comparar, e você me permite, eu vou dar uma marcha ré nos anos anteriores, que a Black Friday lá muito no passado, vamos no período pré-pandemia, ela foi construída à base de desconfiança do consumidor. Primeiro, uma promessa de descontos que não aconteceram. Aí a gente teve aquela tudo pela metade do dobro, o varejo também não entendeu muito bem, vamos ser verdadeiro, dobrou o preço um mês antes e depois dava 50% de desconto, aconteceu essas coisas. Isso foi um aprendizado dolorido ali, porque isso corroeu a confiança nas marcas. Sim. Isso é uma primeira coisa que toda marca tem que ter cuidado. Não faça nada que gera aversão do consumidor com a sua marca, porque aí você não perde só aquele feriado, aquela promoção, você pode perder aquele cliente por um longo tempo ou para sempre. Aí veio problemas de tecnologia, quem estava no varejo online não parava de ir pé à loja, as páginas saíam do ar, etc. E isso foi evoluindo até que encontrou uma estabilidade. Na pandemia, houve uma frenagem, assim. As pessoas ficaram em casa, realmente não fazia muito sentido essa questão de promoção. E as pessoas, elas equiparam suas casas. Então, dentro da pandemia, elas compraram mobiliário, elas compraram eletrônicos, porque elas estão trabalhando em home office. Então, computadores, tablets, smartphones foram renovados. E elas usaram essa poupança de estar em casa para isso. E na Black Friday daquele ano, elas praticamente fizeram o quê? Compra de supermercado. Né? Então, a gente batizou da Black Friday da mercearia, em 21. Quando chegou 22, as pessoas voltaram ao mundo real, a circular. Então, foi a Black Friday da moda. Né? Então, o consumo de vestuário, artigo esportivo, etc., foi muito maior do que outros itens. E esse ano, a pesquisa já aponta que o consumidor está precisando adquirir itens de maior valor. Então, linha branca, né? TV voltou a aparecer, smartphone e outros eletrônicos e acessórios nesse sentido. Então é bem importante entender esse movimento social, por quê? Porque quem já não fechou está fechando seus sortimentos, vai ter que escolher sua promoção, né? Então, olhar com carinho essas coisas antes de ir para dentro de uma data promocional tão importante é bem valioso. Excelente. E ao mesmo tempo a gente entendeu o valor de tudo isso que foi visto. Obrigado por esse histórico de como funcionou a Black Friday, né? Desse começo da desconfiança para uma data que realmente o brasileiro comprou, né? Que aconteça. Mas conta pra gente, porque o que me preocupa no estudo é que 65% das pessoas dos varejistas ainda não começaram a se preparar. E conta pra gente um pouco das boas práticas para Black Friday, o como se preparar, o que evitar fazer, porque eu acho que vai ter grande valia para quem está escutando a gente. A primeira coisa, assim, o consumidor sempre vai dizer que não vai comprar, e depois, quando a gente olha lá na pesquisa também a área do varejo, mais de quase 80% das empresas que participam de evento de Black Friday tiveram sucesso na última Black Friday. Então, a tendência é essa mesmo. O consumidor ele vai dizer, não quero comprar, mas se tiver uma boa oferta eu encaixar ali, eu vou aproveitar esse feriado de compras. Então, o que eu acho que o varejista tem que fazer é escolher a guerra que ele vai lutar. Então, entender qual é a capacidade dele. Ele está no mercado de margem, desconto é uma boa. Ele não está no mercado de margem, não adianta você dar desconto e quebrar a empresa. Não adianta dar desconto e se precisar fazer uma troca, você não tem sortimento para fazer uma troca por problema, por defeito, etc. Então, qual a exposição que você vai gerar, qual é a sua capacidade para gerar a promoção que não vai gerar o problema seguinte com o cliente. Então, já casando o reclame aqui lá no final, né? Então, eu vou fazer promoção de ponta de estoque. Eu só vou vender o que eu tenho encalhado. E a tendência do consumidor não, eu quero comprar os produtos em lançamento. E aí você vai fazer uma promoção, vai encalhar o seu encalhe e o consumidor vai comprar no seu competidor. Então, entender muito qual é o jogo que você vai fazer. Depois, qual é o período de promoção. Porque grande parte dos consumidores estão manifestando que eles vão olhar para a promoção o mês de novembro inteiro, né? Então ele vai olhar isso porque ele também está olhando para
itens de maior valor. Então, ele vai ser um pouco mais conservador, né? Ele vai olhar isso durante o mês de novembro inteiro e vai provavelmente efetuar a maior parte das compras no final. Salvo se você conseguir gerar um gatilho muito ajustado à necessidade dele. Então, aquela ansiedade do carrinho abandonado, aquela ansiedade do lojista de mundo físico, que todo mundo entra na loja e fala, só estou olhando, né? Sim. Ele tentar achar os gatilhos certos para fazer e converter aquela venda vai ser bastante importante. E que não gere o problema seguinte no pós-Black Friday. Prometer um prazo de entrega. Ah, mas todo mundo gosta de entrega rápida. Vou prometer. Aí você não entrega, ele compra de um terceiro e recusa a sua entrega lá na porta. Aí você criou o custo de operação, entregou um monte de mercadoria até a porta do consumidor e aquilo tudo virou reversa. Agora você tem que lidar com esse estoque, fazer aquele saldão para o Natal, sair no suicídio no começo de dezembro para vender tudo que sobrou, né? Então, acho que esses dados são bem ricos ali na pesquisa para todo lojista olhar com carinho ali. Muito legal. Então a gente entendeu aqui que fazer promoções atrativas para quando der, né? Porque eu gostei da percepção, não adianta você forçar o seu negócio para um negócio que não é sustentável. Ao mesmo tempo é um momento de aquisição de clientes, né? Se a pessoa Sim. tiver uma experiência positiva, mesmo que você não ganhe dinheiro com essa transação, ele vai comprar mais vezes ao longo do ano na marca. Mas para o pessoal entender aqui, se você tivesse que elencar quais são os principais tipos de reclamações que vocês recebem durante a Black Friday? Assim, o que seria para o pessoal entender que isso deve ser evitado? As que ficam ali no começo, durante a Black Friday, elas são a questão de propaganda enganosa. Então, ele vem acompanhando um preço. E, ele considera propaganda enganosa se o preço subiu e apareceu desconto. Porque ele está acompanhando. Então, ele vai pegar lá um print de tela ou então um orçamento da loja de 2 meses atrás e falar, olha, está dando 30% de desconto num produto que subiu 20%. Ele vai dizer que isso... Ou seja, você vê que está na lealdade da promoção, gente. Então, isso é o primeiro momento. Para quem está no mundo online, a aprovação da compra. Então, a gente viu também na pesquisa que uma das grandes legítimas preocupações do lojista que vende online é a questão de fraude, né? Então, antifraudes que não atrapalhem o seu negócio, porque se você ficar demorando 2, 3 dias para aprovar, ele vai cancelar a compra e comprar em outro lugar, porque ele está com medo de perder a promoção. Então, e principalmente se os preços estiverem muito justos, aí o seu concorrente está ali com 3, 4% a mais só, e aprova a compra dele, ele vai para o outro. Então, esse é um segundo motivo, né? Então, esses são os que reinam, e a outra é a falta de produto no ponto de venda. Então, para quem faz promoções em mundo físico, ele chega lá e não tem mais. Então, a gente sabe que então tomar aqueles cuidados de quando faz o anúncio, dizer quantas peças estão na promoção, quantos itens, quais são as lojas participantes. Bastante cuidado com isso, porque você vai lá falar, mas eu escrevi que estava limitado ao estoque. Aí fala, pois é, mas nessa loja aqui não tem. Aí ele fala assim, mas é que essa loja não é participante. Aí fala, mas não está escrito no seu anúncio. E aí começa. Então, assim, preparação, transparência na promoção e serviços que funcionem rápido na hora de converter a compra. Esse é o principal no momento da Black Friday. Muito legal. E quando você posicionou muito aqui pra gente, né, a história do Reclame Aqui e como gerou esse aprendizado do consumidor brasileiro, como vocês estão próximos do consumidor e próximos das marcas que estão cada vez mais buscando atender melhor o seu consumidor. Dá umas 3 dicas pra gente. Se eu sou uma marca que eu quero realmente ter uma excelência de atendimento. Eu quero ir além, eu quero que o meu consumidor tenha um boca a boca favorável, que fale pra gente, que recomende. Fala pra gente quais são os 3 principais fatores para um sucesso de um bom atendimento, ou o que você acha principal nessa jornada de criar uma empresa focada no consumidor. O primeiro fator é que falar de experiência de cliente sem falar de centralidade no cliente não funciona. E centralidade no cliente é lá o seu P&L, o seu lucros e perdas, o seu DRE está construído para atender o cliente. Então, a jornada que você se propõe dar para o cliente, ela é financiada por uma operação, um dinheiro que você pôs
para conseguir cumprir aquela jornada. Então, se você propõe uma jornada multicanal, você tem que ter uma plataforma de gestão de multicanalidade atrás. Porque aí você fala, não, aqui é tudo multicanal, você pode ver online, colocar no carrinho, retirar na loja e tal. Aí a hora que ele quer trocar, fala, não, agora não. Agora você pede uma reversa, espera 15 dias. Então, assim, preparar a empresa realmente para cumprir a promessa. Parece meio simples, né, e óbvio. Mas não é assim, principalmente para as marcas maiores, porque a empresa vai ficando com uma operação gigante. Né? Quando a gente está lá com a barriga no balcão e a gente está fazendo a promessa para o cliente, a gente está pegando na prateleira, entregando, a gente vai até o caixa e abre o caderninho do crediário, a gente está fazendo uma pessoa isso, é bem fácil. Agora você imagina empresas que têm dezenas ou milhares de pessoas trabalhando. Então, para mim, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto está um pouco ligado àquilo que você falou aí, que é a visão do boca a boca e como você expõe as experiências positivas dos seus clientes. Então, uma das formas de expor experiências positivas é o próprio Reclame Aqui. Então, ele vai lá e fala, nossa, essa empresa, até quando eu tenho problema, ela é ótima. Então, imagine antes. Né? Então, assim, até no momento que eu tenho uma reclamação, ela é RA1000 no Reclame Aqui. Então, imagine antes. Por inferência, o nível de confiança sobe muito. E por que subir confiança é importante? Quando o consumidor lê review de outros consumidores na loja, review de produto e etc., nas diversas plataformas, ele vai criando esse conceito de que tem um consumidor falando para ele que ele pode confiar. E confiança é fundamental hoje. Existe uma pesquisa feita pelo Google que é bem interessante, que 75% dos internautas que consomem, que hoje a gente fala jornada digital, você pode estar no mundo físico, está todo mundo pesquisando no Google e em outras plataformas, ele está disposto a experimentar uma outra marca. Então, isso é uma oportunidade e um risco. Então, 75% das pessoas não tem mais uma fidelidade com uma marca. Então, isso tem que ser alimentado o tempo todo. E isso não é possível de fazer com propaganda. Isso só é possível fazer com o consumidor dizendo para o consumidor que aquela marca é confiável. Perfeito. O influencer, que é pago, ele não vai conseguir fazer isso. Ele vai conseguir anunciar alguma coisa, mas os comentários do post vão dizer se aquilo que está sendo falado pelo influencer é verdade. Então, a marca tem que ter uma estratégia reputacional voltada à opinião de pessoas. Né? E, por último, é o princípio de tudo, que é o compromisso. Né? O cliente só se torna o seu cliente depois que ele passa pelo checkout, pelo PDV. Antes disso, ele é um prospect. E muitas vezes a empresa tem uma estratégia que ela atende o cliente, o marketing olha para o cliente, né? Até a hora que ele paga. Ele pagou, agora ele virou uma nota fiscal, uma receita, uma entrega, ele sumiu. Né? Aí ou ele reaparece na hora do problema, e aí ele é o chato que está atrapalhando a marca, né? Ou ele só vai reaparecer na hora que você vai talvez gastar dinheiro para transformar ele em cliente de novo. Então, não quebrar esse ciclo, a empresa entender que a palavra cliente só existe depois que você emite a nota do produto que você vendeu para ele, é fundamental. Muito legal, Edu. E falando sobre atendimento um pouco, eu acho que a gente tem um erro comum que o varejista faz, é que a gente fala pouco com o nosso cliente. A gente pede pouco a opinião dele. A gente tem várias oportunidades de interagir com ele, mas a gente não pergunta para ele como é que eu posso te ajudar a te ofertar alguma coisa melhor. Achar modelos para que isso aconteça é extremamente importante. Durante a pandemia, dar um exemplo próprio, trabalhando no varejo, loja fechada, tinha que arrumar o que fazer. Eu resolvi fazer isso, vou pegar os principais clientes e vou ligar. Vou ligar, me colocando à disposição, dizendo que se eles precisarem de qualquer coisa, a gente está aqui. E também aproveitando para entender como é que eu podia fazer para atender melhor eles na relação. O que eu aprendi... É impressionante. Né? Não teve preço, assim. A empresa da gente, ela praticamente dobrou o tamanho depois dessas conversas na volta. Porque a gente tinha um conhecimento muito maior e a base já estava disponível para que a gente conversasse. A gente só precisou de que algo muito tenso como a pandemia acontecesse para dizer, cara, deixa eu perguntar
para o cliente como é que eu posso fazer para atender, o que eu posso fazer melhor. Então, escutar mais o cliente e escutar de verdade, porque o que eu gosto de dizer também quando a gente fala de reclamação Uhum. é que o cliente, quando reclama, ele quer continuar interagindo com a gente. Quando ele. Total. O pior coisa que ele faz, quando você desiste de uma marca e quando você vai virar detrator e não vai consumir mais na marca, não é reclamação que você faz, você simplesmente ignora a marca. Você ignora a existência dela e você vai queimar essa marca para quem você puder. Se você está reclamando, você está dando a oportunidade da empresa te reconquistar. Pelo contrário, se a empresa fizer uma reconquista boa nesse momento, do que as coisas ruins normalmente acontecem, aí é que ela te fideliza mesmo. Ela tem uma grande oportunidade de criar um cliente fiel na reclamação. E aí eu queria, enquanto a gente fala das reclamações, e a gente entendeu como centrar no consumidor, eu queria tentar falar um pouco mais agora da parte que vocês também têm ajudado as marcas a terem reviews ou a serem conhecidas ou a conversar com o cliente. Uhum. E eu sei que é algo que vocês estão olhando para isso. O que vocês têm feito para ajudar as marcas a conversarem mais, a escutarem mais o seu cliente? Acho que a primeira é um trabalho de cultura mesmo, assim, né? Você falou uma coisa fantástica. As marcas são muito compradoras de pesquisa, por exemplo. Aí ela está sempre escutando o mundo fora e nunca escutando o próprio cliente. E quando você faz uma pesquisa no RC, assim, na área de clientes, quando você olha para os dados, eu quero medir NPS. NPS é ótimo, maravilhoso, mas ele não tem subjetividade. Ele diz, você está bem, você está mal, você está sendo recomendado, você tem detratores. Aí você fala, tá bom, mas são detratores por quê? E aí você estrutura processos muito complexos. O que a gente tem falado é, você precisa ter sistemas que capturam opiniões de pessoas o tempo todo, durante toda a jornada, e hoje, com todo o potencial que existe computacional, vamos dizer assim, de inteligência artificial e de geração de informação estatística, você poderia estar escutando em tempo real o cliente. Então, simples assim, você tem 300 lojas pelo Brasil, está passando gente no PDV o dia todo, em todas essas lojas. Por que você não está coletando review na hora que ele passa pelo PDV? Aí depois ele liga no seu atendimento. Por que você não está deixando ele escrever reclamações? Por que você não está deixando o texto fluir lá dentro, ao invés de só olhar para o CSAT, para a notinha? Por que depois você não pega tudo isso e escuta? Por que você não liga isso ao seu catálogo de produto e entende seu sortimento, não só por custo e demanda, mas por satisfação de cliente? Porque você pode ter linhas de produto que você vendeu muito e ninguém gostou. E aí você vai lá e repõe em calha. Todo varejista já passou por isso. Você fala, nossa, mas vendeu tão bem no último verão e agora não vendeu nada. Então, assim, porque ele não entendeu se a pessoa gostou ou não. E esse dado está passando, essa informação está passando por dentro da marca, por dentro dos estabelecimentos todo o tempo. E não tem uma estratégia para isso. Então a gente começa falando do próprio Reclame Aqui, que é um pouco mais óbvio. A gente tem ferramentas, mas assim, também ensina como que você vai fazer mining disso, como é que você passa a olhar para isso como inteligência de negócio. Né? Como é que você segmenta esses problemas, como é que você entende que produtos ou serviços estão envolvidos, ou que unidades de negócio estão envolvidas. Não é só fazer o mapa do detrator e bater no cara na reunião de diretoria. É realmente entender por quê? Porque o consumidor, por mais que ele seja único e cada pessoa é uma pessoa, a gente se comporta um pouco, essa visão do cluster ela é verdadeira, a sociedade ela se comporta, mas quem tem uma loja no Nordeste, né? Só no Nordeste deve ter uns 4, 5 clusters de região diferente, não é isso? Você vem de lá, né? Você conhece bem isso. E aí o Brasil é grande e tal. E essa informação tá na mão. Aí a gente vai para o próximo passo. E o review da loja? Controle. Por que a loja do Shopping X e a loja de Rua Y tem menor ou maior nível de satisfação? Qual é o perfil do meu cliente que está nessa loja e nessa? O que ele espera? Né? Aí você vai lá e pega tudo que você investiu para uma loja de shopping de alto padrão e coloca na loja de rua, e aquilo, de repente, para o cara que está passando para uma compra rápida, o self-checkout talvez seja a coisa mais importante. Então, essas coisas estão sendo ditas ali dentro. Né? Então a gente fala, agora vem escutar. E por último, escuta o produto. Porque mesmo, às vezes você é dono de marca, né, varejista, mas também é a marca, é o fabricante, mas muitas vezes também está com sortimento terceiro. Qual é o produto que ele gosta mais? Como que você pode gerar promoção baseada nas linhas que ele gosta mais?
Então, olha, eu percebi que o Edu entrou aqui e comprou 3 tipos de camiseta, mas ele deu um review mais positivo na camiseta C. Essa camiseta C tem que características? Ah, ela é de uma malha X, de um corte Y, de uma gola não sei o quê. Qual a possibilidade dele gostar de coisas semelhantes com essa? Então, ao invés de ser quem viu, viu também, lá das vitrininhas de loja online, quem gostou pode gostar também. E aí pode adicionar inteligência. Mas pessoas que vestem esse tipo de moda gostam desse tipo de calçado, usam esse tipo de bicicleta. Gente, tá tudo ali. As pessoas estão falando o tempo todo dentro do varejo, o cliente está passando lá dentro e a gente não está perguntando, né? Então, para nós, e nós no Reclame que fazemos assim. A gente estava conversando, né? E eu falei assim, a gente quando começa a regular, vamos dizer assim, as moderações, o conteúdo que vai ficar ou não no Reclame Aqui, de segmentos novos que vão surgindo, como surgiu o cripto, como está surgindo o betting, a gente também não conhece. Então a gente começa a receber reclamação, a gente chama as empresas para ouvi-las. Por que você está concordando, discordando? Me diz o que você acha disso, o que você acha daquilo, e a gente vai criando uma autorregulação onde todo mundo concorda. Mas a gente só consegue fazer isso porque a gente para escutar, né? E não é olhar só um indicador de estrelinha, ou só é olhar para texto, conversar com as pessoas, como você falou. Perfeito, Edu. E explica um pouco mais pra gente. Recentemente vocês têm um produto que é a TrustFox, né? E vocês lançaram um produto em parceria aqui com a Lynx, que é o Lynx Reviews by TrustFox. E a gente tá nessas ferramentas que você falou, que o Reclame Aqui hoje dão os varejistas para ajudar a entender e a incentivar a review. Esse produto faz algo super interessante, que é dar uma vantagem para o cliente para que ele dê a opinião dele sobre o produto. Explica um pouco mais sobre esse produto e como ele funciona e como pode ajudar nessa jornada de fazer que as pessoas falem mais de você e coletar mais a opinião do cliente. Esse produto é uma coisa bem bacana, a gente ficou muito feliz, porque já era um desejo da gente chegar no mundo físico, né? A TrustVox era bem focado no mundo online, no e-commerce, já é um produto de alguns anos, e a gente sempre olhava para isso, puxa, como é que a gente vai coletar opinião lá no ponto de venda físico? Como é que a gente entra nesse jogo para tentar ajudar tanto quem é omnichannel como quem é mundo físico. E aí a gente começou a estudar essa questão da visão de promoção. E, na verdade, ele faz o quê? Ele provoca o pedido do review e quando a pessoa faz o review, ele gera a promoção adequada. Então, ele não é só um motor de falar assim, faz um review que eu te dou um bônusinho qualquer. Não é isso. Ele é muito mais voltado a desenvolver inteligência de negócio. Então, isso numa junção com tecnologias da Lynx também, né, nessa área onde vocês são super especialistas, que é promoção, esse tipo de coisa, e como é que a gente liga a voz de consumidor em tempo real. Então, puxa, eu estou passando lá, eu não vou dar R$30 para a próxima compra nessa loja até 30 dias para qualquer coisa, eu vou dar naquele item ou naquela condição que interessa a esse cliente. Então, é possível um nível de personalização e de sensibilidade na promoção muito forte. Excelente, Tu. Então, para fazer a amarração de algumas coisas que a gente falou aqui até agora, né, acho que a primeira coisa que a gente falou é que a gente precisa tomar cuidado com os compromissos que a gente faz e a gente precisa honrar os compromissos que a gente faz. Que a gente falou que parece super simples, mas é mais complicado do que parece fazer, principalmente quando o tamanho da empresa aumenta, a complexidade vai aumentando e principalmente agora com a complexidade de novos canais, porque as empresas estão virando omni, estão adicionando mais canais, mas precisa também fazer uma boa gestão desses canais, porque se você não fizer, você vai estar perdendo o cliente ou criando detratores para a tua marca por experiências negativas. Então eu acho que ter tecnologia ajudando a fazer, seja logística reversa, como quando der algum problema, a devolução acontecer da maneira mais simplificada possível, ou seja, a entrega da maneira mais rápida possível para o cliente, eu acho que tudo isso são ferramentas super importantes de serem buscadas e hoje a gente tem solução aqui dentro da nosso portfólio de software da Lynx, seja para o grande, para as maiores empresas que viraram Omni do Brasil, a gente tem 60% dos pedidos Omni passando por aqui, mas a gente também lançou para o pequeno, a gente tem para quem tem uma loja só,
hoje já tem condição de ser omni e de usar o estoque da sua loja ou para publicar dentro de um marketplace e vender online, ou para ter o seu próprio e-commerce, e isso alavanca demais a venda das pessoas, então e não é caro, você paga pela quantidade que você usa. Então tem muita coisa bacana para quem está escutando a gente aqui usar e poder ter para atender esse cliente que vai demandar cada vez mais canais, mais conveniência e mais rápido. Mas uma coisa que eu queria falar para a gente fazer uma amarração final aqui e que eu gosto sempre de simplificar para quando a gente fala de fidelidade e atendimento, a primeira coisa é o seguinte, assim, o que a gente precisa entender que para a gente ter alguém dando um elogio para a gente ou falando bem da gente, é super simples a equação. Eu preciso fazer mais do que ela espera. A gente falou de compromisso aqui. Se você entrega o compromisso, é o que o cliente espera. É o atendimento padrão. Isso é ok? Mas não vai fidelizar, fazer, nossa, aquela empresa ela é diferente. Eu vou comprar lá sempre que eu puder, porque ela é diferente. Para fazer isso, eu preciso fazer mais do que o cliente espera. Então fica a provocação para todo mundo que está escutando aqui, dentro de todos os compromissos que você faz, onde que você pode ir além? O que você pode fazer? Alguma coisa que o cliente não espera. Se você está dizendo que você vai entregar em 2 dias, entregue em 1. Se você está falando que vai entregar alguma coisa para ele, coloca dentro da embalagem alguma mensagem carinhosa, alguma coisa que vá além, algum cheirinho, alguma coisa que ele não espere dentro dessa jornada. Se você conseguir fazer isso, eu acho que você vai ter um caminho muito maior de criar uma rede fidelizada, que recompre mais vezes, que compre o ano todo. E aí fica uma última mensagem aqui, quando a gente pensa em fazer mais do que o cliente espera, é na hora da reclamação. Eu acho que você posicionou isso muito bem, que a gente tem as empresas montadas para fazer uma atração muito forte para o consumidor. Mas a partir do momento que ele vira cliente de verdade, a gente não tem muita empresa organizada. O que eu faço a partir desse momento que esse cara virou cliente? Porque eu sempre estou procurando o próximo, procurando trazer mais gente, procurando... E eu esqueço que trabalhar o cliente que já me conhece, ele é 7 vezes mais barato do que eu trazer o próximo. E ele provavelmente vai ser quem vai trazer o próximo. Perfeito, perfeito. Hoje 42% das compras, algumas pesquisas já mostram que vem dessa do referência cliente direta, referenciando e trazendo o próximo. Vale mais do que mídia de televisão, vale mais do que qualquer outra coisa. Olha, Thiago, eu olho alguns pontos assim com bastante pragmatismo. Eu acho que o primeiro é fazer o básico bem feito. Principalmente em datas de Black Friday, não é hora de aventura. Então, se você não preparou a sua omnicanalidade, se a sua operação não está treinada, se o seu atendimento não fez a jornada e entendeu onde pode ter problema, se você não criou uma instância recursal para quando... Porque assim, gente, toda empresa tem problema. Não existe empresa perfeita. E melhor, o consumidor não espera que não tenha problema. Ele espera que ele resolva fácil. Então, essa é a primeira coisa, porque muitas vezes as empresas embarcam nessa questão da surpresa e não faz o básico. Então, construir com tecnologia adequada, com processos bem desenhados, com coisas confiáveis, aí você pode surpreender. Porque senão entra aquele embola, né? Então, assim, poxa, que plataforma eu vou usar? Que tipo de serviço eu vou implementar? Como está a minha concorrência? Às vezes eu estou muito para trás, tenho que andar mais rápido, às vezes eu preciso andar mais rápido num aspecto ou outro para surpreender o cliente. Eu concordo, sim, que a maior surpresa é quando ele liga estressado e se resolve fácil. Isso fideliza. Tem estudos, a Universidade de Harvard fez um estudo sobre índice de esforço do cliente, quem quiser pesquisar aí na internet, há muitos anos, isso é coisa do 2010, assim, e mostrou que um cliente que resolve fácil é mais fidelizado que um que nunca teve problema. É a nossa história contando que você chegou no hotel, entrou em pânico, sua reserva tinha sumido, e o hotel resolveu em 10 minutos, colocou você num quarto melhor do que você tinha. Você conta isso a vida inteira. Mas se for lá e der tudo certo, você não conta para ninguém. Então é simples assim. E eu acho que a outra questão que é bem contundente assim na questão de relação com o cliente é preserve a relação com as pessoas. Posso contar uma historinha rápida? Claro. Uma época eu estava dentro de uma operação de atendimento de um grande varejista no Brasil, e aí tinha 2 casos semelhantes que caíram para a mesma pessoa. Os 2 casos vieram via Reclame Aqui. Os 2 casos eram de um atraso de entrega de bicicleta.
Uma bicicleta era de cerca de R$ 300, a outra bicicleta era cerca de R$ 15.000. Aí você pensa, qual você prioriza? Se você tiver uma visão de operação e custo, você vai priorizar de R$ 15.000. Mas ela ligou para os dois consumidores, para os dois clientes, e entendeu que esse cara estava comprando a quinta bicicleta dele, de R$ 15.000. E que para ele tudo bem, se eles localizassem a bicicleta, demorasse uma semana, 10 dias, eles criaram um brinde lá, combinaram com o cliente, e ok. A outra bicicleta era para o aniversário de uma criança, que ia ser 2 dias depois. Eles pegaram essa bicicleta e mandaram por aéreo. Imagina o custo de despachar uma bicicleta por aéreo para Cuiabá. Então, de São Paulo para lá. Por quê? Para a bicicleta chegar no dia do aniversário. Então, isso é olhar para o problema criado no cliente e não o meu problema operacional. Mas você só faz isso se tem gente que se importa com gente, que tem gente preocupada em cumprir o compromisso da marca. Então, você imagina o quanto essa história, se eu estou contando aqui, você imagina esta pessoa, o quanto ela contou a história dessa marca para tantas outras. Né? Perfeito. E é isso, assim, a gente abordou muita coisa do que a gente pode fazer para pegar um cliente seu que venha durante a Black Friday, por exemplo, e que ele continue comprando, mas isso passa por ele ter uma experiência positiva e ao surgir um problema, ele conseguir resolver de forma fácil. Eu tenho uma última pergunta sobre atendimento, que eu acho que é uma coisa que vocês monitoram de perto, mas a gente tem visto cada vez mais as marcas adicionando mais canais de atendimento, né? Por e-mail, é por chat, é por WhatsApp e etc, tal. Qual é a visão de vocês sobre isso? Existe um canal que o cliente prefere? Quando fazer um canal, o que não fazer? Porque eu vejo gente botando canal e fala uma coisa super simples. Tenha mais canal, mas tenha canal se você vai fazer um bom trabalho naquele canal. Porque abrir um canal só por abrir e dar uma experiência ruim, e o que a gente encontra disso acontecendo é péssimo. Hoje, que você falou, o cliente quer responder rápido e resolver rápido, a gente tem hoje resposta rápida como a prioridade número 1 na decisão de compra. E a gente tem empresa ainda dizendo que daqui a 72 horas responde. Fala um pouquinho sobre esses canais, qual é a visão de vocês? Existe um canal preferido pelo consumidor? Para você ter uma ideia com essa questão do tempo, o tempo de resposta nem entra no algoritmo do Reclame Aqui para calcular a reputação da marca. Porque o tempo de resposta é uma sensibilidade do cliente quanto à urgência dele com a marca. Para um mesmo problema, como eu falei da bicicleta aqui, isso pode ser de um monte de jeito diferente. O que a gente tem por máxima é assim, se a marca vende num canal e se posiciona, ela precisa escutar nesse canal. Então, se você fala assim, vamos fazer venda no TikTok, e o consumidor tenta falar com você no TikTok, você não fala, isso é um erro de estratégia, porque é uma marca que fala e não escuta, você está tratando rede social como TV. Né? Você pode direcionar. O ideal é a gente pensar em redirecionar isso para um número menor de canais. Mas a gente vê umas barbaridades assim também. A pessoa vai lá e coloca um comentário num post, e aí ele fala assim: entre em contato com o saque@marcafulandetal.com.br. A gente só atende no telefone tal. Pô, aí não é assim. Você tem que criar uma estratégia, mesmo que você não vá atender, então vamos falar na prática. Mídias sociais. Você tem lá um time que gerencia mídias sociais. A sua ferramenta de mídias sociais tem que estar integrada na sua ferramenta de atendimento para que aquele pessoal que está monitorando ali perceba que aquilo é um problema e direcione para um canal. Para gente especializada em resolver problema. Não vai colocar gente de marketing para resolver problema porque não sabe nem como é que a operação está funcionando no detalhe. Então, em suma, aonde a marca fala tem que escutar. Mas você pode redirecionar essas coisas sem atrito. Eu diria que essa é a estratégia mais viável do ponto de vista econômico, porque senão também vira aquelas coisas que você nunca sabe com quem você está falando, e o cliente faz isso, ele fala em 6 canais ao mesmo tempo. E aí, se você também não tem essa estratégia de orquestração, você começa a responder ele 6 vezes com 6 pessoas diferentes. O que eu acho interessante, e eu vejo vários amigos falando, assim, principalmente do Reclame Aqui, é essa facilidade de ferramenta que vocês conseguiram criar também para o varejista fazer um atendimento, porque hoje o Reclame Aqui tem sido um dos canais de resposta mais rápida. A pessoa abre uma reclamação dentro da empresa, uma reclamação do Reclame Aqui, normalmente a do Reclame Aqui, talvez pela estrutura que você consegue dar para o pessoal entender o problema e endereçar, ela vem de forma rápida. Então,
Eu acho que gostei da dica de, se você tem um canal, escute também nesse canal que você faz. E realmente isso acontece muito forte no Brasil, que é você fazer uma reclamação e a pessoa dizer, procure esse número, procure... Poxa, precisa ir além, né? Já abre a reclamação para a pessoa, já endereça, não pede para ela ter mais um atrito, né? E Isso. passar por mais Acho um que fluxo. tudo passa por não ter medo de receber reclamação. Né? A gente vê assim, tem empresas com índices máximo no Reclame Aqui que tem 100 mil reclamações por ano no Reclame Aqui, 130 mil reclamações. E continua vendendo, atendendo seus clientes com aquilo equalizado. Lógico, tem volume de clientes gigantesco também. Não é esse o problema, né? O problema é você não planejar que você vai ter reclamação. A gente, por exemplo, construiu uma ferramenta que você integra Reclame Aqui com rede social. Então você vai, se ele entra no Reclame Aqui, entra em outras redes sociais, você junta tudo aquilo e atende junto. Né? Tem N no mercado que faz isso. Mas isso é o tipo de estratégia que quem está interessado em ouvir a reclamação do cliente. E não aquele que está colocando um monte de robô. Também não somos contra robô, não. Nossa, com a inteligência artificial, todo mundo quer facilidade. Se tiver um robô que te envia a segunda via da conta, você está felizão. Ótimo. Que te envia nota fiscal, porque você vai falar com uma pessoa, né? Serviço é Sim. serviço. Mas quando você tem problema, que é esse deslocar entre o que está acontecendo na minha vida e o problema objetivo, então o atraso da entrega e o aniversário, cara, tem que ter alguém lá sentado esperando para escutar essa história. Né? Perfeito. Edu, a gente podia ficar aqui horas falando sobre atendimento, centralidade no consumidor, o que fazer para ir além da expectativa e como honrar os compromissos, né? Mas foi um papo aqui super poderoso, super rápido. Eu acho que tem muito valor para quem escutou a gente, o que fazer e como não prometer mais do que vai conseguir entregar. Eu acho que isso é uma mensagem que é super importante aqui. Mas a gente está fazendo uma pergunta para todo mundo aqui para ajudar nessa preparação da Black Friday. E eu queria terminar com essa pergunta antes da gente ir para a nossa roleta do varejo. É que se você tivesse que dar 3 dicas de ouro para o varejista aproveitar bem a Black Friday que está chegando aí, quais seriam essas dicas? Você tem a pesquisa... uma das dicas eu já vou dar antes para mim. Olhem a pesquisa que o Reclame Aqui está divulgando sobre o sentimento do consumidor para Black Friday. Vocês vão aprender muito com isso. E usem de verdade, mas eu queria escutar, Edu, quais são as tuas 3 dicas, vendo tudo isso que vocês perceberam na pesquisa e toda a expertise que vocês têm em atendimento. Dicas de ouro da Black Friday. A primeira tenha um alvo bem definido para suas promoções, incluindo sortimento que vai entrar nessa briga. Se você vai ser promoção 100%, beleza, se você dá conta, toda a loja em promoção, mas assim, tenha o seu alvo. Determine o período, a gente diz, melhor que seja o mês todo. E tenha uma régua para fazer essas conversões até o dia da Black Friday. Porque vai ser longa, muito, principalmente nos produtos de maior valor, o processo de decisão. E aí, dando um passo atrás, o que você falou, não prometa aquilo que você já sabe que não vai conseguir cumprir. Porque isso também já aconteceu em algumas Black Fridays, e aí depois não adianta, né? Não é hora de aventura, é hora de executar bem aquilo que você está preparado para fazer. Excelente, Edu. Edu, muito obrigado. A gente vai passar para uma parte aqui que é super especial para a gente, que a gente faz com nossos convidados, que é a nossa roleta do varejo. Então eu vou pedir aqui para o pessoal colocar a roleta na tela. E é uma brincadeira rápida, a gente vai rodar a roleta aqui, dependendo da onde caia, eu vou fazer uma pergunta para você direcionada para isso. Então eu vou pedir para a produção rodar aqui para a gente. Vamos ver. Opa, inventário. Na parte do inventário, a gente pede para que você dê uma indicação de um material, vídeo ou pessoa que você admira que as pessoas deveriam conhecer. Então, se você pudesse dar essa indicação para a gente de alguma tendência, material ou vídeo, seria muito bem-vindo. Olha, eu acho que tem muita coisa, mas eu acho que o varejo estudar os materiais que estão disponíveis no Think with Google sobre a jornada infinita do cliente e que esse fim do funil e essa visão de omnicanalidade na visão do cliente, né? Além, lógico, da nossa pesquisa e dos materiais, eu acho que é uma coisa riquíssima para repensar a forma de conversar e de oferecer coisas ao cliente. Excelente, Edu. Pessoal, eu espero que vocês tenham aproveitado como eu aproveitei aqui. Foi uma aula de atendimento, de centralidade no consumidor e de como construir também uma empresa
como o Reclame Aqui começou pequenininha, seguindo e conseguindo atender os seus clientes e fazendo parcerias com os varejistas para entender melhor o consumidor e ajudar eles a atenderem melhor o consumidor. Que eu acho que hoje tem uma sete de ferramentas que vale a pena o pessoal entender. O Reclame Aqui vai muito além das reclamações que são registradas lá. Então fica aqui a provocação para o pessoal entender um pouco mais sobre como usar o Reclame Aqui para atender melhor os seus clientes. E eu queria mais uma vez te agradecer, Edu, pela aula aqui. Eu sou o Thiago Pessoa de Melo, host aqui, um dos hosts, né, do nosso podcast do Varejo. Foi um prazer. Aguardo vocês numa próxima. E eu queria pedir, se vocês gostaram desse conteúdo, por favor, compartilhem. A gente gera esse conteúdo com o interesse de ajudar genuinamente o varejo brasileiro. Então, compartilhem para as pessoas que você acha que pode interessar. Sigam nossas redes sociais e até um próximo episódio do nosso PDV.